Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os irmãos que me conhecem. Aqui fala o vosso irmão José, mais conhecido pelo Platini. Falando mais uma vez, este vídeo, eu fiz esse vídeo para o meu irmão que frequentava no mesmo templo comigo, que é chamado Yafrank. Yafrank, este vídeo é para você. Presta bem atenção, o que eu vou falar nesse vídeo é importante. O que eu vou falar nesse vídeo só para quem tem olhos para ver. Mas aquele que tem olho não vê, não vai entender nada. Então, é só fazer lembrar no Yafrank a última vez que eu conversei com o Yafrank. Depois de mim ir embora, para mim sair daquele tempo, eu fui na casa do Yafrank. Fui conversando com o Yafrank. Porque eu já notava as coisas não davam mais bem. E as coisas não iam devidamente daquilo que eu pensava. Mas só que o que me provava para chegar nesse ponto de vir conversar com o Yafrank foi o versículo bíblico. Eu cheguei no momento, comecei a notar tudo que se passava lá dentro daquele templo. O que o evangelista que estava a orientar, tanto faz na igreja ou não sou eu, não se igualava o que estava escrito também na Bíblia. Porque na vida nós aprendemos, antes de acusar, primeiro, ou antes de aprender, primeiro tem que verificar. Primeiro verifica, investigar e depois é que você terá a certeza. Aqui eu tenho, estão a ver esse caderno? Esse caderno, o outro está aqui. Esses cadernos, eu vou dizer que tem toda a pregação. Todas as pregações eu anotava. Mas quando eu peguei na palavra de Deus, comecei a estudar a palavra, o Espírito Santo me revelou. Mano, as pregações não se igualou o que aquilo que eu estudo na Bíblia. E eu fui ter no Yafrank, comecei a conversar com o Yafrank sobre isso. Só que o Yafrank, depois da conversa, eu perguntei no Yafrank: você, na verdade, tinha doença de HIV e Deus te curou? Eu perguntei no Yafrank: qual é o tipo de sacrifício que você fez? Qual é o tipo de oração que você fez para que Deus te curar com o problema de HIV, que você testemunhou para todas as igrejas? E a Frank disse: pá, eu não sei, eu quase não sacrifiquei nada de grave, de importante, mas Deus me curou. Eu disse: tudo bem, mas só que se eu perguntei no Yafrank, é porque você, meu irmão, estamos no mesmo templo. Então, o irmão devem se partilhar. Se tiver uma coisa errada,
Então, o irmão pode explicar para mim. Então, a Frank disse, pá, eu só orava, peguei só qualquer coisa, coloquei no envelope e Deus me respondeu. Mas eu perguntei a Frank, eu já fiz tudo, sacrifícios e sacrifício. Aquele sacrifício que dizem que ficar com a mão a banana, que você pega tudo que você tem, sacrifica. Mano, a Bíblia recomenda que Deus não responde às orações dos pecadores. Primeiro você tem que se converter na verdade. Depois dali, que Deus olhará para você. Mano, eu fui convertido há muito tempo. Abandonei a vida que eu tive antes de eu pisar meus pés nas igrejas. Eu sozinho, sem ninguém me pregar. Sem ninguém me pregar. Mas o problema que me trouxe lá, não era outra coisa. A minha presença naquela igreja foi uma transferência, porque eu já frequentava num outro templo lá no Zango. Sobre o meu problema, por isso eu fui transferido. O problema da saúde começou mesmo lá dentro dos templos. Mano, conversamos com a Frank. E a Frank me disse assim, olha, o que você acabou de falar aqui, eu estou a notar que você quer ir embora, quer sair nessa igreja. O Ian Frank depois apostou comigo, ele disse, se você sair dessa igreja, onde você vai ir, não vai demorar, vai regressar de novo. Essa foi a palavra do Ian Frank, que ele se apostou comigo. E eu perguntei no Ian Frank, de tudo isso que eu mostrei no versículo, porque eu partilhei o versículo com o Ian Frank naquele dia na casa dele. Eu disse, eu acredito, aquilo que eu partilhei com o Ian Frank na casa dele é verdade. E eu perguntei no Ian Frank, você apostou comigo, dizeste que eu vou ir e vou regressar. E eu perguntei no Ian Frank, se eu não regressar, Ian Frank me respondeu, se você não regressar, eu vou acreditar em ti. Pronto, fui. Só que antes de eu sair da igreja, Ian Frank não demorou, eu acho que no dia seguinte, foi explicar tudo isso que eu conversei com ele no evangelista. Explicou no evangelista, e o evangelista me chamou para me falar diretamente. Irmão José, olha o que a Frank me explicou, isso. O evangelista não fez isso. Sabe o que o evangelista fez? Pegou aquele assunto que a Frank lhe falou, ele começou a me falar com ele como uma revelação. Estão a entender? Ele me chamou, disse que irmão José, Deus me revelou que você estás a reclamar daquilo tudo que você costuma dar. Estás a reclamar disso. Mano, eu sou uma pessoa de verdade. Não gosto de dar muita volta. Eu olhei no evangelista, lhe falei assim na cara dele. Eu disse, o evangelista, deixa disso. Tudo isso que estás a me falar como uma revelação, essas conversas, quem te contou é o irmão Ian Frank. Ah, não, Ian Frank não me contou. Eu falei, mentira. Do jeito que você está a me contar,
essa todas as conversas que saiu na minha tua boca foi as conversas que eu conversei com o Frank. E a Frank é que te disse. Ah, não é a Frank. Eu disse, não. E a Frank é que te contou. E eu falei a verdade toda no evangelista. Sim. Eu falei no Frank, é isso. Só que a coisa mais grave, eu saí da igreja. Eu não sei o que o evangelista vos explicou da minha saída. Não sei. Mas só que o que eu estou a contar hoje é sobre o Frank. Do evangelista vou chegar lá, no outro vídeo que eu vou fazer. Acontece que quando eu saio, a coisa que me admirou, dentro daquela igreja, eu tive um problema de sonhar com as mulheres da noite. Acontece que quando eu cheguei na igreja, eu contei esse todo problema no evangelista. Mano, eu era dentro de um mês, quando eu vivia no Zango, posso sonhar mais de 3 vezes com as mulheres da noite. E a gente acordava molhado. Uma vez já contei esse problema no irmão Daniel, que tivemos no óbito da família, ser do tio, do evangelista que tinha falecido. Eu contei, tivemos uma conversa desse com o irmão Daniel. Então, chegando na igreja do evangelista Menacon Zambitunga, principalmente nós, a juventude, a nossa vida, os nossos passados, a vida que nós levávamos, nós vivíamos numa vida de se masturbar, que nós achamos era uma coisa normal. Mas quando viemos na presença de Deus, demos conta que isso era um pecado. E a gente tem que abandonar. E quando para abandonar, a gente precisa se confessar diante dos homens de Deus. Mas, infelizmente, eu vou vos dizer, ao chegada da minha igreja, do evangelista Menacon Zambitunga, esse problema de sonhar com as mulheres da noite se multiplicou. E eu se perguntava, eu falava assim, meu Deus, se eu já estou diante de ti, se entreguei nas suas santas mãos, então por que muito desse tipo de problema que está a vir na minha vida? E as coisas ficaram mais pior. Mas segundo os homens de Deus, quando você explica uma coisa dessa, eles vão te dizer, não, assim que Deus está a preparar uma coisa boa para ti, e o mundo das trevas querem derrubar aquilo, então você tem que ver muita luta. Mas no livro do Romano, capítulo 8, no seu verso 1, aí Deus está a dizer, não existe nenhuma condenação para quem que está em Cristo Jesus. Todas condenação familiar, todas condenação do bairro, do vizinho, quem está em Cristo Jesus, essas condenações cairão para sempre. Um filho de Deus tem que viver em paz. Um filho de Deus tem que viver uma vida corretamente. Nós vivemos com tanta luta, enquanto estamos com os pecados. Mas a pessoa, quando abandona tudo, todas as condenações caíram. Mano, aconteceu que na igreja do evangelista Menacon Zambitunga, tornou-se numa semana, isso acontecia, eu sonhava com mulher da noite, dentro de um mês, às vezes 3 vezes. Num mês, 3 vezes. Mas quando eu cheguei
no Calemba 2, eu comecei a sonhar num mês, numa semana, 3 vezes a sonhar com a mulher da noite. E eu vou vos dizer uma coisa, vou vos fazer lembrar o povo de Deus. Você via o irmão José, vestia um fato assim, parece que da medicina. Sabe por que eu usava aquela roupa? Porque eu na semana, eu tinha 3 vezes que eu sonhava com a mulher da noite. Vinham e eu acordava molhado. A razão que eu usava aquela roupa, porque quando acordava molhado, eu tenho que de manhã tirar aquela roupa e meter roupa para passar aquele dia. Não tinha como dormir com qualquer roupa no corpo e a gente acorda molhado. Estão a entender? E acontecia como? Coisa que me admirava. Estamos a orar. Aquelas orações das 0. Mano, você acorda, vai orando. Oração terminou, mano, foste dormir. 30 minutos é muito de sono. Vieram. Você está a sonhar, mano, uma mulher bem forte, mano, com muita garra. Você não consegue lhe tirar. Você luta, já era. E eu fazia como? Quando um gajo assustava, já estou molhado. Eu levantava e ia acordar o evangelista. O evangelista sabe disso. Eu acordei o evangelista, eu falei, evangelista, olha só o que está me acontecer. Olha só, estou molhado. O evangelista vai me dizer, ajoelha aí. Vá orar, vou dormir. Mano, cara, isso quase multiplicava. Há dia que eu ficava aborrecido, já não acordava mais evangelista. Porque eu estou a ver que estou a orar nada que está a dar certo. Mas, olha, isso que estou a vos contar, eu não tenho nada a ver de mentir, porque eu sou o verdadeiro filho de Deus. Ainda tenho muita coisa que Deus me revelou para vos contar. Acontece agora que sobre esse problema, quando eu saí da igreja, aluguei um quarto. Quando aluguei um quarto, mano, houve um testemunho. Quando aluguei um quarto, aquele quarto que eu aluguei, aquela senhora me disse se combinamos para entrar no domingo, porque eu saí de lá no domingo. Significa que aquela minha saída diretamente entrar na casa nova que eu aluguei. Mano, naquele domingo era já para entrar na casa, se combinamos com a senhora da casa. Chego lá, afinal naquela casa, havia um moço que estava lá, aquele moço tive que sair, mas só que o moço saiu, não chegou a tirar suas coisas dentro daquele quarto. Quando eu cheguei com o meu cobrador, com as minhas coisas, a senhora me disse, olha moço, por favor, o jovem prometeu que era para sair hoje domingo de manhã, mas ele não conseguiu porque a casa que o moço alugou também tem pessoa, ele também está à espera daquelas pessoas para sair, também aquelas pessoas ainda não saíram, não tiraram as coisas dele. Então falei na senhora, então fica como mamãe, porque eu aqui, onde que eu saio, não tenho como voltar. A senhora disse, então tá bom, pode deixar as tuas coisas naquele cantinho e amanhã sem falta, dê-me só 2 dias, o moço vai ter que sair já. Depois o meu cobrador disse, não, as tuas coisas não podem ficar aqui fora do quintal. Vamos na minha casa, para você ficar esses 2 dias na minha casa. Mano, cheguei, peguei as coisas, fomos na casa do meu cobrador. Cheguei na casa do meu cobrador. Esse problema da mulher da noite, meu cobrador sabe dessas conversas, porque de cada vez que eu sonhava com mulher da noite, eu contava com o meu cobrador. Porque ele também é homem igual como sou eu. Também eu perguntava, ui, como é? Você também aconteceu? Eu disse, pá, acontecia muito, mas acontecia no meu passado, mas nunca mais aconteceu isso. Então, mano, acontece que cheguei na casa do meu cobrador, aquela senhora me deu 2 dias, mas eu cheguei na casa do meu cobrador,
Fiquei lá na segunda, dormi lá no domingo, que eu saí da igreja. Fiquei lá na segunda. Terça-feira é o prazo que a senhora me deu. Liguei na senhora, a senhora disse, olha moço, por favor, ainda não saiu, mas se tiver muito apertado mesmo, eu prefiro devolver dinheiro do senhor para que o senhor aluga no outro sítio, porque o senhor mesmo está muito interessado. Eu disse, não, mamãe, não faz mal, então eu vou aguardar até que o moço sair. Ficou assim, mano, fiquei 2 semanas na casa do meu cobrador. Por quê? Porque aquele moço fez mesmo 2 semanas para sair naquela casa. Primeira semana terminou na casa do meu cobrador, no domingo já. Primeira semana terminou. Porque toda semana não fartava de sonhar mulheres à noite. Eu, no domingo, já chamei meu cobrador. Eu falei, ui, vem ainda. Eu falei, ui, eu estou a notar uma coisa diferente. Eu já com aquele mofato aí, quando dormi com ele. Eu falei, ui, eu estou a admirar. Como é que aqui na tua casa dormia toda semana em paz, sem nenhum problema? Ah, não, o que aconteceu? Então eu falei, ui, sabe aquele problema que eu te contei de toda semana, 3 vezes, que aparece que mulher da noite. Eu disse, eu sei. Eu falei, mano, eu admirei dormir uma semana em paz na tua casa, sem sonhar, sem ver esse tipo de mulher da noite. O meu cobrador disse, oh, ué, então graças a Deus. Eu disse, pá, toma like. Mano, fiquei segunda semana, nada. Entrei na casa nova, cheguei lá, pá, fiz as minhas orações, entrei. Mano, até hoje, Deus do céu está a me ouvir. Até hoje, nunca mais sonhei com a mulher da noite. Ficando naquela casa, porque eu falei, todas as coisas que eu estou a falar, comecei no Ian Frank. Fiquei naquela casa. Você sabe bem, a minha saída daquela igreja, havia uma atividade de um senhor chamado Edward Mills. Senhor Doug Edward Mills. Aquele senhor, ele vem, gira no país de África, faz as suas campanhas, segundo é grande evangelista. Mano, ouve agora essa parte. Aquele senhor, eu deixei lá na igreja a preparação dessa atividade. Todas as igrejas evangélicas estavam se juntar para ir naquela atividade. Nessa atividade, foi no mês de setembro, no dia 11, se não me engano, dia 9, isso aconteceu no 11 de novembro, no mês de setembro. Mano, por isso eu estou a dizer, a minha saída daquela igreja, mesmo eu próprio não sabia. Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Por isso vocês notaram sem nenhuma justificação. E vocês precisam saber o motivo. Nós estivemos lá a se preparar sobre aquela atividade. Havia alguns irmãos aí na igreja do evangelista, vir aprender como que as coisas vão ser, nós os protocolos, como que vamos trabalhar. Mano, Deus me resgatou. E nessa atividade, até nessa atividade, várias atividades que acontecem lá, tem sempre uma palavra que sai na boca do evangelista, porque nessa atividade, Deus vai fazer muita coisa. O evangelista tem esse ditado na boca dele. Mesmo chegando naquela atividade, o evangelista sempre prometia no seu povo, porque essa atividade ninguém pode fartar, porque Deus vai fazer muita coisa que vai participar. Pausa. Mano, eu não entendi nada, de repente aquelas coisas aconteceram, Deus criou uma confusão aí para mim poder sair. Mano, quando eu saí, o Espírito começou a me falar, aquele senhor, Edward Mills, aquele senhor não é de Deus. Aquele senhor
é um satânico. Eu que estou a falar isso. Por quê? Por isso estou a dizer, você tem os olhos, mas não estão a ver. Não estão a ver. Vamos só fazer cálculo. Olha só que Deus me revelou. Fiquei naquela minha nova casa. Aconteceu. Depois daquela atividade aconteceu, porque naquele dia eu estava a trabalhar. Aquela minha via, Calemba 2, Quilamba, Zango, passava sempre ali. Eu vi a atividade acontecer. Eu falei no meu cobrador, olha essas atividades aí. Eu escapei de ir lá, mas Deus me resgatou. O que aconteceu? Depois daquela atividade, que Deus vai fazer muita coisa, vejam agora a recompensa, a resposta. Depois daquela atividade, naquele mês de setembro, chegamos no mês de 10. Mês de 10, eu dormi, Deus me revelou. Deus me revelou, apareceu um grupo das pessoas, vieram na casa do Frank. Começaram a bater o Frank. Eu agora estava de lado a olhar, mas eu não tinha como se aproximar diante do Frank. Eu só estava de longe a ver como é que estão a bater o Frank. Parece aquela porrada, não tinha certeza que esse homem ia viver. No sono. Porrada, porrada, porrada. Quando acordei de manhã, lembrei do sono. Eu falei, por que Deus me mostrou Frank no meu sonho? Mano, eu não entendi para nada. Também, pá, como eu saí de lá, pá, não tinha também aquela comunhão, aquela amizade dele ligar. Tá vendo? Deixei, falei, pá, Deus é quem sabe, mano. Fiquei. Não demorou. Naquele mesmo de Deus, vocês vejam só, fazem cálculo. A atividade aconteceu no mês de setembro, mês de 9. No próximo mês seguinte, as maravilhas começaram a acontecer. O evangelista disse que Deus vai fazer muita coisa. Depois, aconteceu que saio da minha casa para ir comprar água na Pumangole, aquela Pumangole do Quilamba. Assim que chego na estrada, para esperar um táxi para chegar até lá na Pumangole, vi aparecer um carro, parou na minha frente. Quando olhei lá dentro, estou a ver o motorista, esse senhor aqui, pai de uma tia. Pai de uma tia que vive lá atrás da igreja do evangelista. Oh, eu falei, papai, tem como? Sobe, daí onde? Eu falei, pá, vou chegar aí na Pumangó. Subi. Assim que eu subi, ele começou a me admirar. Ah, irmã José, e como então? Você desapareceu, ué? Ouvi que me disseram que você está muito grave, está doente. Eu perguntei, quem disse isso? Ah, não, eu ouvi mesmo lá na igreja falando que você está grave, está doente. Eu falei, pá, eu estou aqui, você está a me ver, eu estou aqui. E depois eu lhe pergunto, e não estou lá do Cota, como que você está? A família, ah, estamos todos bem. Ele pergunta, e na igreja, como que você está? Na igreja estamos bem, graças a Deus, mas eu sou o nosso irmão que escapou morrer. É quem? Esse nosso irmão aí que canta o Frank. Só quando me falou o Frank escapou de morrer, lembrei diretamente do sono. Eu lembro, falei, Deus já me mostrou isso. Mas depois Cota me disse, Frank lhe enviaram uma onda do pescoço, uma tala do pescoço. Cota mesmo escapou de parar. Mas graças a Deus também descobrimos que ele fez isso. Ele até me falou a pessoa que lhe fez isso. Mas eu não vou citar. Não vou citar para reservar o nome do meu cota. Reservar o nome do meu cota, não vou falar. Até lá na igreja descobrimos quem lhe fez isso.
Por isso estou a dizer que tens olho, mas não estão a ver coisa que está a passar em espiritualidade. Logo eu lembrei do sono, falei, tá, entendi. Primeiro ataque, os que foram uma atividade. Deus vai fazer muita coisa de bom, o outro já escapou a morrer. No mesmo mês de 10, eu a bombar, mano, estou a trabalhar, cheguei no... Eu estava no Quilamba, não, eu estava no Zango. Levei já um 11, levei já levei já um Camama. Ao passar no Camama, olho ao lado do Hospital Geral, eu estou a ver cheio. Os irmãos da igreja estão lá. Eu olhei, esses irmãos estão a fazer aqui, o que aconteceu então aqui mais? Mano, passei, fui no Golfo 2, descarreguei. Ao voltar, cheguei mais lá e vi mais as pessoas. Encontrei a Xana, a Madalena, todos estavam lá no chão, debaixo da ponte. Eles não me viram. E parei mesmo assim em frente dele. Eu falei com o meu cobrador, falei, ui, olha, os irmãos da igreja estão cheios aqui no hospital, o que aconteceu? O meu cobrador olhou, então o que estão fazendo quem está aqui? Eu falei, não sei. Eu disse, eles foram numa atividade, Deus vai fazer muita coisa nessa atividade. Olha o que está a acontecer. Mano, passei, fui. Aquela via foi sempre a minha rota todos os dias. Fui, papabumbe, fui mais no Zango, regressei de novo e encontrei mais até, as pessoas ainda aumentaram mais, as pessoas das igrejas aumentaram mais lá naquele hospital geral. Até quem prestou atenção era o meu cobrador olhou e disse, oxe, eu estou a ver também evangelista, tá onde ele? Eu falei, tá aí, ele está aí de pé. Eu olhei, mas o que está acontecendo? Quem que está lá então? O que está lá no hospital então? Mano, não demorou, depois há 2 semanas que elas estou a ver, as gêmeas publicaram. A foto do pai dele faleceu. Falei, esses irmãos estão a colher isso. Depois de ir na atividade, Deus vai fazer muita coisa. A resposta é essa, afinal. Povo de Deus, abrem olhos. Tem muita coisa que Deus revelou para mim. Eu tenho que contar. Eu tenho que falar para libertar o meu coração. Por quê? Porque se eu não falar, dentro daquele templo, há sempre 1 ou 2 verdadeiros servos de Deus. E Deus precisa resgatar essas pessoas. E Deus precisa resgatar essas pessoas. E essas pessoas, para serem resgatadas, a nossa boca tem que abrir. Se a nossa boca não abrir, o sangue dessas pessoas estará nas minhas mãos. Que Deus vai me perguntar. Deus vai me perguntar. Te abri os olhos. Por que você não falou? Por isso, mano, demorou, mas chegou. Eu confio em Deus. Não tenho medo de ninguém. Porque o Romano capítulo 8, no seu verso 1, quem está em Cristo Jesus, não haverá nenhuma condenação. Confio em Deus Todo-Poderoso que me protege, que me guarda, que me fez chegar até onde que eu estou. Por isso eu vou ler um versículo para terminar. Primeiro eu vou ler no livro do Ezequiel, capítulo 33. Vou começar no verso 1. Presta bem atenção. E a Bíblia está a dizer aqui. Vou ler em nome do Senhor Jesus. O Senhor me diz o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço virar a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigiado.
no verso 3, quando vê o inimigo, chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Todo sítio, ou seja, no mundo, no país, sempre eles colocam um vigiador. No outro termo chamamos de guarda, ele coloca um guarda. Esse guarda, ele tem capacidade de olhar inimigo. Quando o inimigo está a vir, esse guarda tem que alertar no povo para que fiquem atentos, os inimigos entraram. E esse versículo está falando assim, entende? No verso 3, quando vê o inimigo chegando, o vigiar dá um alarme para avisar toda a gente. Verso 4, se alguém ouvir o aviso, porém não se importa, e o inimigo vê e mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. No verso 5, ele é culpado da sua própria morte. Por quê? Porque não se importou com o alarme. Está a ver o jeito que eu estou a falar assim? Eu estou a alertar. É um alarme. E você que estás aí, se não se importar, eu não estou nada a ver. Eu estou a fazer vontade de Deus. Eu não estou aqui para te agradar. O alarme chegou e você quem sabe. Então vou continuar o versículo. Vou continuar. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximado e não dá alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Esse caso, eu condenarei o vigiado como o responsável pela morte dele. Deus colocou essa verdade na minha boca. Se eu calar, não falar, essas pessoas se morrerem, eu serei condenado. Estão entendendo? Eu serei condenado. Verso 7. Não, vou terminar por aí. Agora vou ler o último versículo. Estou no livro de Mateus. Deixa eu ver. Livro de Mateus. Mateus capítulo 10. No seu verso 26 a 28. Vou ler em nome do Senhor Jesus, Todo-Poderoso. Portanto, não tenha medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto. Entende? E tudo o que está escondido será conhecido. Verso 27. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Verso 28. Olha a promessa agora do Cristo. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Terminei. Essa é a promessa do meu Deus. O que me interessa em mim é a minha alma, que vai no Deus Todo-Poderoso. Este corpo envelope. Os discípulos de Jesus foram mortos por causa de verdade. O próprio Cristo também foi morto por causa da verdade. Então, a paz do Senhor fica com Deus.